crianças, sou a professora Verônica Marques, estamos aqui para mais uma aula de matemática para o segundo ano. Bora, segundo ano! Mas antes, vou apresentar aqui Laísa, que não é a Minelli. Tem Minelli? Não, né? É a Laísa, a nossa querida intérprete aqui, ó. Deixa eu me afastar aqui para apontar direitinho. Olha ela aqui para tornar nossas aulas mais inclusivas. E professora Esté, no chat a gente só fez trocar de lugar, né, professora Esté? É verdade, professora Verônica. Estamos aqui para acompanhar essa aula de matemática, porque a gente gosta muito de matemática e as crianças já estão todas atentas para essa aula que será Maravigold. Gosto dessa positividade da professora Esté. Vamos embora, vamos lá. Triplo e terça parte. Na realidade, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma revisãozinha básica para falar de terça parte, tá certo? Mas, a gente está fazendo aquela leiturinha da árvore de livros, não é? Aí a gente vai ler só mais um trechinho hoje da árvore de livros. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. Vocês vão ler o trechinho e vão colocar no chat qual é o trecho que vocês mais gostaram, tá certo? Aí hoje eu não vou ler não, hoje a tarefa vai ficar para vocês. Aí o trechinho que vocês mais gostaram do livro, vocês vão colocar no chat para eu ler amanhã. Eu quero ver lá qual é o trechinho, aí colocar a página para eu poder ler amanhã, tá certo? Estão lendo o mesmo livro ou estão ficando mal acostumados que eu estou lendo toda vez? Bora lá? Então, vamos lá fazer a nossa revisãozinha aqui. Metade. Nós temos a nossa revisão, tratando de metade, que nós já vimos nas nossas aulas de matemática. Ou seja, o que é metade? Porção igual a uma outra obtida pela divisão de um todo. Então, eu tenho ali um todo e divido aquele um todo para duas pessoas, eu vou dar metade para cada um. Tá certo? Eu vou dar uma metade para um, uma metade para outro. Então, eu vou dividir em duas partes. Isso é tratar de metade. Agora, tem que ser partes iguais. Não vai ser metade se um está com maior, o outro está com menor. Né? Partes iguais. Qual é a outra revisãozinha para a gente poder chegar lá na terça parte? A gente está voltando aqui, regredindo aqui um pouquinho, para a gente recapitular tudo isso, deixar tudo isso bem esclarecido para poder falar em terça parte. Tá? Dobro. O que é o dobro? O que a gente viu do que se apresenta a ser o dobro? Né? O dobro é uma determinada quantidade repetida duas vezes. Veja, é diferente de metade. Metade eu tenho uma quantidade só, aquela única quantidade, e eu divido aquela única quantidade para duas pessoas. É diferente. O dobro é aquela quantidade que eu posso dividir em metade. Só que eu não vou dividi-la em metade. Eu vou fazer o quê? Vou repetir aquela mesma quantidade duas vezes. Tenho ela aqui e tenho ela novamente aqui. Isso é dobro, tá certo? E qual é o outro conceito de matemática que a gente vai revisar? O triplo. O que é o triplo? O triplo é semelhante ao dobro, mas cuidado para não confundir. O dobro, vou lá, ó, voltar. Eu pego aquela certa quantidade e repito ela pela segunda vez. Dobrei ela, entendesse? Agora, o triplo, aquela mesma quantidade, só que sendo 3 vezes. Eu não tenho 3 mãos, mas eu vou pegar essa daqui, ó, vou colocar mais para cá, para vocês entenderem que eu tenho ela 3 vezes, tá certo? 1, 2, 3, tá certo? Então, isso é triplo, é triplicar, tá certo? Tricampeão mundial. Gente, eu estou na contagem regressiva para poder assistir a Copa do Mundo, assistir os jogos, ficar lá torcendo pelo Brasil, né? Não sei se professor Esté, eu acho que professor Esté não tem cara de quem gosta de futebol, né, professor Esté? Não gosto, professora Verônica, não tenho paciência, tá? Não gosto. Não tem paciência? Não tenho paciência para ficar assistindo o jogo. Mas assim... Mas assim, gosto de conhecer, né, o lugar onde acontece a Copa, não é? Pesquiso sobre o lugar, né? Eu acho bem interessante isso, a gente descobre muitas coisas, né? Inclusive, esse ano, né, a gente vai ter a cobertura completa
feita pela a professora Mauricéia, tá? Ela está fazendo essa cobertura aí de onde vai acontecer a Copa e vai trazer para a gente tudo quentinho, tudo fresquinho. Eu fiquei sabendo que ela estava dançando com os faraós. Foi isso mesmo. Tá aproveitando bastante. Muito bacana. E realmente, assim, a Copa do Mundo tem essa peculiaridade de estar acontecendo em lugares diferentes no mundo, né? A cada 4 anos, a gente tem a possibilidade aí de conhecer um pouco mais sobre a cultura de um país que a gente desconhece, de um lugar que a gente desconhece, tá certo? Então vamos lá, vou fazer aqui uma leitura bem pequenininha aqui, tá certo? O trechinho que eu mais gosto. E vocês vão ler, vão colocar lá no chat o trechinho que vocês mais gostam, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu estou aqui, pronto, na página 18. Agora disse ele, tenho de apresentar ao respeitável público algumas madames que também são artistas da aritmética. A primeira é essa que vem vindo. Vinha entrando uma senhora magricela, muito esticadinha para trás. Esta é a dona Unidade, explicou o Visconde. E assim, como um é o pai de todos os algarismos, assim também Dona Unidade é a mãe de todas as quantidades de coisas. Nenhuma quantidade de qualquer coisa pode existir sem ela. Aí eu mudo a página, olha só que chique. Quando alguém diz, por exemplo, 5 laranjas, está se referindo a uma quantidade de laranjas. E nessa quantidade, uma laranja é a unidade. Quando alguém diz 100 papagaios, a unidade é papagaio. Olha só que interessante, vou fazer um comentário aqui a respeito desse trechinho que eu li. Falou de 5 laranjas, 100 papagaios, aí a gente lembra ali de dobro. O dobro de 5 vai ser o quê? Vai ser 10, né? Então, 5 e 5, eu dobrei a quantidade. Repeti 2 vezes a mesma quantidade. O dobro de 100 vai ser o quê? 100 3 vezes. 100, 100, 100. Aí vai ser o triplo de 100, tá certo? 3 vezes repetido. Então, vou ter o quê? 100, 200, 300, né? Então, passe adiante, berrou Emília. Isso é fácil demais. O Visconde deu nova ordem, Dona Unidade fez um comprimento de cabeça e retirou-se sempre muito esticadinha para trás. Apareceu outra madame, gorda e satisfeita da vida. Entrou e foi logo dizendo, eu sou a quantidade, sirvo para indicar uma porção de qualquer coisa que possa ser contada, pesada ou medida. Quando alguém pergunta que quantidade de gente há aqui neste circo, eu conto as pessoas e respondo. Há 8 pessoas. 8 pessoas é uma quantidade. Se alguém pergunta quantos quilos pesa esse rinoceronte, eu peso o quindim e respondo. Pesa 2.000 quilos. 2.000 quilos é uma quantidade. Se alguém pergunta que altura tem a Emília, eu meço a Emília e respondo. Tem 2 palmos. 2 palmos é uma quantidade. Estão entendendo? Espero que vocês aí também em casa entenderam. Então, aqui, ó, falou em contar, em peso, em medir. E quando eu falo que eu estou medindo algo, eu digo que eu meço, né? Vejam só a observação aí que eu trago. Muito interessante aqui esse trechinho que a gente vai continuar em um outro momento. Aí a gente vai voltar aqui e falar de triplo, de metade e de dobro que a gente revisou, para poder a gente passar para uma outra parte. A terça parte é um outro conceito matemático que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, tá certo? Se vocês observarem aí, eu tenho aí como se fosse um círculo, semelhante a uma pizza. Mas eu aí divido ela em 3 partes iguais, tá certo? Vamos fazer de conta que é uma pizza brotinho. E eu dividi essa pizza brotinho em 3 partes iguais. Aí o que acontece? Eu vou tomar uma dessas 3 partes. E aí eu tenho a terça parte, né? Eu tomo uma das 3 partes e assim eu tenho a terça parte. Vamos supor que eu vou retirar aqui essa parte vermelha. Eu não dividi em 3 partes iguais. A divisão tem que ser em partes iguais, senão não é divisão, tá certo? Aí a gente vai aqui, olha, terça parte, resultado da divisão em 3 partes iguais.
Aí a gente vai pensar aqui num copo de suco. Um copo de suco, eu preciso aí de 6 moranguinhos, vamos dizer assim, né? E se eu precisar de 3 copos de suco, eu vou estar ali, né, triplicando aquela quantidade, porque agora são 3 copos de suco, tá? Mas eu só vou tomar um copo, eu vou tomar a terça parte, eu vou tomar só uma parte daquelas 3 partes ali que eu produzi, tá certo? Aí, ó, 3 copos de suco, 3 vezes a mesma quantidade, é o triplo. Aí eu estou tratando do triplo. Eu sei a quantidade para um copo, então para 3 copos eu vou triplicar. Eu vou repetir a mesma quantidade 3 vezes para conseguir fazer os 3 copos de suco. Agora, quando se trata da terça parte, como eu falei, eu vou dividir em partes iguais. Terça parte, lembre-se de 3, tá certo? Vou dividir em 3 partes iguais e vou tomar uma parte. Olha aí, estou separando aí em 3 partes iguais esse quantitativo aí de morangos e tomo só uma parte dessas 3 partes aí que eu dividi, tá certo? Então, terça parte é a terceira parte, uma das 3 partes que foi tomada ali, tá certo? Vamos lá, pensar agora na dúzia de bananas. Vocês lembram quanto é? Geografia. Dúzia, uma dúzia? Lembram quanto nós temos aí quando se trata de dúzia? Dúzia são 12, então nós temos 12 bananas. E se a gente pensar na terça parte de 12, né? Então, vou dividir ali, vou separar em quantos, né? Vou colocar aqui os cubos na mesa para representar as bananas, tá certo? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades, ou seja, uma dúzia. Vamos supor que são bananas, os meus cubinhos aqui, tá certo? Do material dourado. E eu vou dividir em partes iguais, mas eu vou dividir em 3 porções. Então, ó, vou fazer o seguinte, para não errar, eu faço isso, ó. Um para cá, outro para cá e outro aqui para frente. Vamos ver quanto é que vai dar em cada porção? Mais para cá, outro para frente. Mais para cá, outro para frente. Mais para cá e outro para frente. Cada porção, eu disse que seriam bananas. Meus cubos, vamos usar a imaginação, seriam bananas. Então, eu tenho aqui 4 bananas em cada porção. As 12, ou seja, a dúzia, tá certo? Eu dividindo em 3 partes e vou tomar uma, porque terça parte vocês têm que lembrar sempre do número 3. E eu tomo uma. Tomando uma, a terça parte de 12 é justamente o quê? 4. Olha o movimento que eu fiz. O que eu preciso saber aqui para poder separar a terça parte? Eu preciso saber que quando eu falo de terça parte, eu estou falando de 3. Então, vou dividir em 3 partes iguais. E foi o que eu fiz, 3 grupos, 3 porções, em quantidades iguais. Tanto que quando eu distribuía para 2 grupos, depois eu distribuía para o terceiro grupo, tá certo? Depois que eu separei todas as partes, né, todos os quantitativos, nas 3 porções, eu verifiquei quanto ficou em cada porção. Vejam que ficou em quantidades iguais, 4, 4 e 4. Então, eu tomando a terça parte, ou seja, a terceira parte, eu vou ter quantas bananas? Justamente 4 bananas, tá certo? Deixa eu colocar mais para cá para ficar visível aqui. 4 bananas, tá certo? Deu para entender? Espero que tenha sido claro, mas a gente vai ter outras aulas para reforçar isso daqui, tá certo? Para ficar mais claro para vocês treinarem essa questão. Lembrando que terça parte eu estou tratando de 3, vou dividir em 3 partes iguais. Então, revisamos aí o que é metade, dobro e triplo, para poder a gente entrar em terça parte, que é dividir em 3 partes iguais e tomar apenas uma. A terça parte é a terceira parte, é aquela que eu tomei de 3. Aqui eu tomei de 3, tá certo? O suco que eu tomei, eu repeti ali a porção de morangos 3 vezes e eu tomei só um copo. Então, é aquela parte que eu tomei de 3. Tá certo? O desafio para vocês
fazer em casa, brincarem aí, treinar os conceitos que a gente vem trabalhando nas nossas aulas e o template para os professores. Muito obrigado pela participação de vocês no chat. Muito obrigado, professora Esté. Muito obrigado, Laisa. Professora Esté, faça as considerações. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que todo mundo aí em casa aprendeu muito bem. Então, vamos embora para a nossa próxima aula do segundo ano. Tchau, tchau, crianças.